Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no canal. Hoje vamos tocar num tema importante, mas também polêmico. Afinal de contas, qual a música ideal para se louvar a Deus? Será que toda música serve? Existem limites? O que a Bíblia diz da música? Você sabia que nem toda música chamada gospel que ouvimos por aí agrada a Deus? São muitas perguntas, né? Mas não se preocupe em responder em nenhuma delas, porque para isso temos hoje um convidado muito especial aqui no canal. O seu nome é Delton Ambrosio. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Irmão Delton é um jovem casado com uma linda esposa chamada Yilma Ambrosio. Ele é filho de um músico e é daí onde ele ganhou a sua aspiração. Ele também começou a entrar neste ramo da música a partir de 2012, tocando violino e viola de arcos. Trabalhou em vários colégios e creches de infância como instrutores de música. Ele atualmente é diretor da música na Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada no bairro 23 de Março. Ele também exerce a função de diretor do Ministério Homem. E hoje ele está aqui no nosso canal, é porque ele é uma pessoa muito importante no ramo da música. Por favor, irmão Delton, Sim. o que tens a nos dizer a respeito da música? O que realmente é uma música? Bem, antes de respondermos, vamos só fazer uma breve oração. Convido os nossos internautas a nos acompanharem nessa oração. Oremos. Querido Pai, lembra-te que nós nada somos sem Ti. Lhe agradecemos pelo dom da vida, pelo Teu amor e pela bênção que nos concedes de podermos partilhar os conhecimentos que temos com as outras pessoas. Tão somente usa-nos e capacita-nos. Lhe pedimos e agradecemos nos méritos que é em Jesus. Amém. Amém. Bom, eu volto a fazer a minha pergunta. O que realmente é uma música? Sim, a ciência define música como sendo a arte de combinar os sons de forma agradável aos ouvidos. Essa definição é a definição mais básica de música e nessa definição geralmente eu gosto de acrescentar mais os três elementos importantes na música, que são a harmonia, a melodia e o ritmo. Mas de forma geral, a definição de música é: a música é a arte de combinar os sons de forma agradável aos ouvidos. Amém. Muito obrigado, irmão Delton. Vivemos em uma sociedade em que existem várias diversidades de música. Certo. Mas dentro daquilo que é a música gospel, como eu havia dito anteriormente, que nem toda música chamada gospel que ouvimos por aí agrada a Deus. O que realmente define uma música espiritual? O que realmente define uma música espiritual é que essa música ela precisa ser sacra. O sacro é algo separado, uma música santa. E para essa música ser separada e ser santa, a Bíblia nos traz três princípios fundamentais, que é: essa música precisa ser reverente, na mesma música precisa ter ordem e decência, e essa música precisa nos edificar. Infelizmente, a música gospel que se faz hoje foge a esse padrão. Por quê? Porque é uma música que abraçou aquilo que é o estilo rock. A música gospel hoje é muito, vamos assim dizer, é muito rítmica. Então ela foge a esse padrão, ela deixa de ser reverente, deixa de ter essa ordem e decência e infelizmente também acaba não edificando aquela pessoa que ouve. Então, a verdadeira música para o cristão ouvir, ela precisa ser sacra, deve ser a música sacra. Geralmente são as músicas que nós cantamos, que são as músicas que vêm nos nossos inários. Aquela é a verdadeira música que o cristão precisa ouvir. No livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, Romanos capítulo 12, verso 1, gostaria de compartilhar com o irmão. Sim.
E diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apesar de que aqui está falando sobre apresentar o nosso corpo em um sacrifício vivo, puro e santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, enquadrando esse texto, aplicando no ponto de vista musical, a música também deve ser uma música que deve, eh, deve ser ligado, né? Deve ser ligado Justamente. a uma reverência total naquilo que é adoração ao nosso Deus. Justamente. E o texto já nos traz, Tarcísio, já nos traz a palavra, que é o culto racional. Certo. Então, o nosso louvor, ele deve ser um louvor que a parte racional deve estar, vamos assim dizer, desperta, não a parte emocional. Razão pelo qual, e eu vou ligar esse texto que o Tarcísio nos trouxe ao livro de João, capítulo 4. Vamos a João 4. João 4, versos 23. Diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O livro de Romanos trouxe-nos ali a questão do culto racional. E o livro de João, capítulo 4, versos 23, traz-nos aqui a figura da verdadeira adoração. E diz que essa verdadeira adoração, né, eu vou repetir o texto, diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Sim. Quer dizer, são estes adoradores que adoram a Deus tendo um culto racional, ou seja, dão um culto racional a Deus, que Deus está a procurar. São esses os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Quando a nossa adoração está ligada com o elemento emocional e não o elemento racional, então foge esse padrão que está aqui no livro de João, capítulo 4, versos 23. Foge o padrão da adoração verdadeira, aqueles que o Pai está a procurar, que adoram a Deus em espírito e em E é verdade. verdade. Ok. Certo. Mas a música é uma coisa que toca muito com o ser humano. Justamente. Ela traz algo diferente nos cultos. Se Justamente. nós vemos os concertos musicais de várias igrejas, todas as pessoas lá aparentemente são todas espirituais, tudo porque sentem algo muito, algo muito diferente quando estão ouvindo uma música. Eu também já notei isso em mim, na minha pessoa. Certo. Mas afinal de contas, a música tem uma influência espiritual dentro dentro das pessoas? Muito, muito grande. Bem, só para o Tarcísio ter uma ideia, deixa-me só ver aqui. Sim, só para ter uma ideia. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Samuel, no seu capítulo, ou seja, 2 Samuel, no seu capítulo 6, versos 5, nós vemos ali um episódio que aconteceu, né, que eu gostaria de levar os nossos internautas em 2 Samuel. Diz assim: Quando chegaram à era de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Mas quando nós começamos a ler a partir do verso 5, né, eu li infelizmente a partir do verso 6, o verso 5 diz assim: Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com salteiros, com tambores, com pandeiros e com símbalos.
Quer dizer, Tarcísio, nós aqui encontramos um episódio onde Davi, eh, na sua vontade de querer adorar a Deus, ele chama a todo o povo, ok? Chama a todo o povo e ele permite que todo o povo venha com os instrumentos que eles possuíam. Quer dizer, quem tem tambor, traga tambor, quem tem pandeiro, traga pandeiro, quem tem harpa, traga harpa, toda sorte de instrumentos musicais. E nessa adoração que eles estavam ali fazendo a Deus, a arca tropeça e Uzá tenta segurar a arca. A questão é, será que Uzá não sabia que a arca é o elemento mais sagrado do povo e só pode ser levado ou tocado por pessoas consagradas? Ele sabia disso. Sabia. Mas a influência da música que estava a ser cantada naquele momento fez com que ele perdesse a habilidade de pensar de forma clara. Então a música tem isso. A música tem a capacidade de nos fazer a gente perder a capacidade de pensar de forma clara. Então, existem músicas que têm esse elemento. Por exemplo, aquelas músicas que partilham questões ligadas ao rock, questões ligadas a uma, por exemplo, ao jazz, ao rock, ao jazz e outros estilos híbridos. Esses estilos musicais podem fazer com que a gente perca a capacidade de pensar de forma clara, levando-nos naquilo que nós havíamos falado no princípio. Em vez de ser um culto racional, fizemos um culto emocional. E ao perdermos a capacidade de pensar de forma clara, a gente age de forma errada. Foi o que aconteceu com Uzá. Ele viu a arca cair, agiu de forma errada porque não era trabalho dele, ele é que foi segurar e Deus o fulminou. Deus acabou o matando. Por quê? Por conta desse erro que ele havia cometido. Mas por que Uzá agiu daquele jeito? Em função da música que estava a ser cantada naquele momento. Pois. Então nós conseguimos ver que, uma vez que a música tem uma influência muito importante na vida espiritual, o foco da música não deve ser, não deve ser trazer a pessoa, né? Trazer a pessoa a imaginar coisas que não deveria. Ou seja, deve levar a pessoa a refletir naquilo que é adoração a Deus. Justamente. O grande poder que a música tem, nós podemos encontrar aqui no livro Eventos Finais, na página 76. Ela diz assim: assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música de cantos sagrados a sua viagem, Deus ordena a seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina. Poucos meios há mais eficientes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. Tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. Esse é o poder da música. Foi para isso que Deus pretende que nós usemos as músicas no culto, para que elas nos ajudem nós a memorizar aquilo que a sua palavra afirma, tirar de nós os maus pensamentos, os maus pressentimentos, até questões ligadas a medo, também a música consegue banir. Pois, É muito interessante o que estás aqui a falar. Afinal de contas, a música é poderosa. muito, É muito muito poderosa. poderosa. Ela é capaz de nos fazer pensar coisas boas, mas também como coisas negativas. Justamente, Satanás sabendo disso, Ele usa esses instrumentos para desviar pessoas daquilo que é a verdadeira adoração. justamente. É Não existe alguém que saiba mais de música, depois de Deus, do que o próprio Lúcifer. Porque a Bíblia nos apresenta que Lúcifer foi mesmo criado como um anjo para reger os coros celestiais no céu. Ok. O que acontece?
talvez até existem muitas melodias bonitas que nós já ouvimos nessa terra que saiu da mente dele, ou seja, vieram da mente de Lúcifer para aquele que compositou. Então, Lúcifer ele sabe muito de música, ele sabe da influência que a música tem. Razão pelo qual a música vai ser usada como também um dos instrumentos para levar as pessoas a adorarem a besta, de acordo com aquilo que a Bíblia fala, tanto no livro de Daniel como no livro de Apocalipse. É muito interessante. Eu me lembro de uma das pregações suas que fizeste na igreja do 23 de março. Certo. Foi num sábado, só me esqueci tipo, o dia, mas foi num sábado. Tocaste num ponto muito importante quando havias dito que mesmo nós não sabendo, né, a linguagem, ou como posso dizer, mesmo nós não sabendo o idioma da Justamente. música, Justamente. de um cantor, pode ser um cantor que talvez seja americano, talvez seja francês, né? Ou até uma música chinesa. Justamente. Apesar de que nós não conseguimos entender o que realmente ele está a transmitir, mas através do poder da música podemos nos comportar, né? Como tal. Como aquela música. Podemos Justamente. nos comportar de uma forma boa ou de uma forma negativa. Justamente. Ela tem esse poder, né? Tem esse poder. Muito interessante. Mas qual o foco principal ao entoarmos a música? Em uma música, o que eu quero dizer com isto? Numa música, quais são as partes principais que são mais importantes dentro de uma música? Bem, numa música, a parte mais importante, eu vou dizer a letra. A letra. A letra é a Certo. mais importante. A letra é a mais importante. A pessoa precisa ouvir, saber o que a música está a falar e ouvir aquilo que a música o que o cantor nesse caso está a procurar transmitir a partir daquela música. Então, a parte mais importante na música é a letra. E depois é que vem o instrumental. Mas devo deixar claro aquelas pessoas que estão a nos assistir que a influência da música, não importa se a música tem letra ou não, ela vai te influenciar. A música influencia. Por quê? Porque eu ao preparar esse estudo, Tarcísio, eu decidi investigar um pouco. Eu encontrei um doutor, ele chama-se Norman Weiberg. Ele é professor de neurobiologia e também de comportamento na UC Irving. Ele diz assim: a música pode rapidamente e poderosamente mudar o humor de uma forma que não se pode alcançar por outros meios. Quer dizer, a música pode rapidamente e poderosamente mudar o humor de uma forma que não se pode alcançar por outros Olha, meios. isso é realmente verdade. Eu acredito completamente com esse doutor. Porque muitas das vezes que eu já me senti triste, eu me lembro, muitas das vezes que eu já me senti triste, ouvia a música e de repente passava. Justamente, Passava, eu me sentia bem. Música que me faz bem, né? justamente. Por exemplo, gosto muito de músicas do Inário. E tem músicas, hinos lá que, quando eu me sinto triste, me sinto excluído, me sinto às vezes decepcionado com alguma coisa, ouço aquelas músicas e realmente me transformam. Realmente. Realmente me transformam. Mas também tem pessoas que se sentem bem ouvindo músicas seculares. Sim. Será que eles têm o mesmo poder? A música religiosa e a música secular têm o mesmo poder? Tem o mesmo poder. Como? Tem o mesmo poder. Explica melhor isto. Vamos aqui deixar claro. Caros internautas, existem três grandes estilos musicais, ou seja, vamos dividir a música em três, vamos assim dizer, em três partes, nesse caso. Não vou falar aqui de harmonia, melodia e ritmo, não, essa parte não. Vamos falar da música sacra, a música secular e a música mundana. A música sacra é aquela que eu já expliquei, Tarcísio, que ela é uma música separada, ok? E essa é a música que eu apelo aos nossos internautas a ouvirem. Depois temos a música secular. A música secular, nós, embora o nome seja secular,
São músicas que não falam de Deus, também não falam, não incentivam a pessoa a ter um comportamento errado relacionado ao mundo, ou seja, são músicas que não ferem nenhum princípio bíblico. Pois, o cristão pode ouvir esse estilo de música também, não tem mal nenhum. E depois vem a música mundana, que é a música que nós apelamos às pessoas a não ouvirem esse estilo de música, nem em casa, nem no trabalho, nem no carro, em lugar nenhum. Por quê? Porque elas influenciam mesmo de forma negativa aquelas pessoas que ouvem esse estilo de música. Então, todas as músicas, tanto a música sacra, a música secular, como a música mundana, elas têm esse poder, elas têm o mesmo poder de influenciar, moldar o comportamento das pessoas e até mudar o humor das pessoas. Então, tanto a música secular como a música sacra e a música mundana, elas têm o mesmo poder. Mas, claro, se for para nós dizer aqui, qual é a música mais poderosa? Eu vou dizer é a música sacra. É a música sacra. Por quê? Porque é uma música que tanto a letra como a melodia, o instrumental da própria música, ela tem uma influência muito positiva e benéfica na vida da pessoa. Tanto é que existem pessoas que usam essas músicas como musicoterapia. Musicoterapia é quê? Musicoterapia é uma área da música que a música é usada para curar pessoas com depressão, ansiedade, até mesmo curas físicas. Pessoas que estão com câncer, ao ouvirem essas músicas, quando as pessoas. Eu estava ali a ler alguns estudos, quando as pessoas foram depois ver o câncer, viram não que o câncer desapareceu, mas que houve uma redução, uma certa. Quer dizer, uma melhoria no doente. Então conclui-se que verdadeiramente essas músicas não têm sua influência em doenças físicas, perdão, em doenças psicológicas, mas até em doenças físicas. Amém. Louvado seja Deus. Neste caso, estamos a falar sobre a música. O poder que a música Não, tem. a música espiritual, neste caso. Sim, sim, a música sacra. A música sacra. Certo. Pode ser também usada a música clássica para isso. A clássica é a Não, sacra. espera, eu gostaria que nos fizesse entender melhor. A música sacra é a mesma coisa a música espiritual? Sim, É a mesma, como estamos a falar sobre música sacra, estamos a falar da música espiritual. estamos a falar da música espiritual. E a música mundana, estamos a enquadrar também na música secular? Não. A música mundana são as músicas que a letra da música tem, ou seja, entra em choque com princípios que estão descritos na palavra de Deus. Esta aqui é a música mundana. Essa é a música mundana. E a música sacra? A música sacra é a música que totalmente ela vai de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala e até leva as pessoas a irem para a Bíblia. Ou seja, motivam a pessoa a ir para a Bíblia, a mudar de conduta, né? Do mundo para a conduta espiritual, para aquilo que a Bíblia fala. Já a música secular, ela não fala daquilo que a Bíblia fala, não fala daquilo que o mundo fala, mas não entra em choque com aquilo que a Bíblia fala. Por exemplo, se eu cantar, por exemplo, a música do Jacinto Tipa, não chores mais, mãezinha, amanhã mesmo voltarei. Essa é uma música secular. Por quê? Porque ela não fala de Deus. Mas também, eu ouvi essa música, ela não me motiva a ter um comportamento errado que vai me fazer entrar em pecado com Deus e vai me fazer entrar em choque com alguns dos princípios que a Bíblia fala. Okay. Essa é a música secular. Certo. Mas imaginando que naquilo que é a nossa adoração, como estamos a falar de música, estamos a falar de adoração a Deus. Justamente. E como estamos a falar de adoração a Deus, estamos a falar também os princípios que um cristão deve seguir. Justamente. Aconselharias um cristão a ouvir uma música sacra? Ou seja, uma música secular? Eu diria que
Em primeiro lugar, não é errado. Não é errado ouvir uma música secular. Não é errado. Mas eu diria, é preciso ter cuidado, porque analisando os cantores que cantam música sacra, infelizmente eles fazem uma mistura. Eles cantam o sacro e ao mesmo tempo o mundano. Neste caso, Então, devemos ter muito devemos ter cuidado, muito cuidado, muito porque cuidado. tu ao ouvires o CD, por exemplo, se tu tiver a ouvir o CD dele, tu vais ouvir uma música secular, não tem problema nenhum. Mas a próxima música a vir pode ser uma mundana. Pode ser já uma música que entra em choque com aquilo que a Bíblia fala. Então é preciso ter esse cuidado. Ou primeiro a pessoa deve mesmo fazer uma seleção, né, das músicas, ou então seria melhor a pessoa, pronto, ter mesmo esse certo cuidado. Pois. Certo, realmente. Eu gostaria de compartilhar com o irmão Ambrósio o livro de Colossenses, capítulo 3, verso 16. Colossenses 3. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Boa. Diz assim: A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos a demonstrar e a demonstrando-vos uns aos outros, tanto com salmos, uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Muito bem. Aqui é um dos versos em que o apóstolo Paulo, né? Eu penso que o autor deste livro de Colossenses é o apóstolo Paulo. Sim. Ele aí aconselha o povo de Deus para nos aconselharmos, nos, nos focalizarmos naquilo que são músicas espirituais. Ele Certo. aí fala sobre hinos vindos dos Salmos. E nós, os Salmos, praticamente, quando estamos a falar de Salmos, estamos a falar de música. Justamente. Estamos a falar de música. Uma vez que o livro de Salmos nos aconselha a isso, a acharmos graça nesses tipos de hino, em que Davi pediu todos os instrumentos de música. Certo. Atualmente, pode-se fazer o mesmo? Bem, essa é uma pergunta. Atualmente, nós temos aprendido que nós precisamos modernizar e não mundanizar. Isso é o que nós precisamos, primeiro. Em segundo lugar, o uso da bateria na igreja, ou nas músicas de adoração a Deus, eu diria assim, é andar num campo perigoso. É andar num campo perigoso. Por quê? Porque o que faz a música deixar de ser racional, ou seja, deixar de ter o elemento racional para o elemento emocional, uma das coisas é o ritmo, músicas muito ritmizadas. Mas eu não vou dizer só o ritmo, mas é o ritmo repetitivo. Ok? O que eu quero dizer é o seguinte: o problema não está, na verdade, no ritmo, está no ritmo repetitivo. Ok? Por que está no ritmo repetitivo? Porque eu, para hipnotizar o irmão Tarcísio, eu preciso de um ritmo, eu preciso de um som repetitivo. É ti-ta, 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 ti. Ao ouvires esse som, isso vai te hipnotizar. Então, o uso da bateria em si, ou seja, o instrumento bateria em si, ele não é algo, vamos assim dizer, desprezável. Não. É o uso dela, na verdade. A bateria ela é um instrumento que ela é especialista em produzir sons sincopados. Então você vai me perguntar, irmão Deuto, o que é isso, som sincopado? O som sincopado é a mudança do tom no lugar certo. Toda música normal, ela tem uma
cadência, uma sequência, onde o primeiro tom é forte e o terceiro tom é forte. Quer dizer que o segundo e o quarto, eles são fracos. É 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Essa é a sequência certa de uma música. Se eu mudo esse padrão, infelizmente, eu torno a música sincopada. E a música sincopada é aquela que a batida, vamos assim dizer, o som forte está no lugar errado. Quer dizer que o som forte, em vez de estar no 1, está no 2 e está no 4. Então vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí Isso, vamos... isso acaba estragando a estrutura da estrutura da música. música. Eu- Fazendo, desculpa, Tarcísio, não esqueça o que vais me perguntar. Fazendo com que, infelizmente, essa música acaba caindo naquilo que exaltando aquela parte emocional. E os instrumentos que têm maior probabilidade, ou seja, o instrumento que tem maior probabilidade para trazer isso na música é mesmo a bateria. Por isso é que eu disse que o problema não está na bateria em si, mas está no uso dela. Quer dizer que se eu usar a bateria em alguns lugares na música apenas, tá bom. Agora, se eu usar a bateria do princípio até ao fim, ali eu estraguei completamente com aquela música. Realmente, nós atualmente vemos muitas músicas com ritmos muito fortes. Ritmos que estão desordenados, né? Justamente. Isso também causa hipnotismo, muitas vezes, dos membros da igreja. Justamente. E, Faz não, com que... e também faz com que a pessoa preste mais atenção nos ritmos do que na própria letra. Justamente. Olhando nesse ponto de vista, podemos ouvir músicas com estilos mundanos. Existe esse tipo de música que são letras cristãs, mas os ritmos parecem ser mundanos. O que é que tens a dizer a respeito disso? Bem, eu gostaria de levar os nossos internautas naquilo que o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma ou nos traz, na página 179 e 180. Diz assim: o manual da igreja afirma: devemos exercer grande cuidado na escolha da música, primeiro, nos lares, nas reuniões sociais, escolas e igrejas. Qualquer melodia que tenha alguma coisa em comum com o jazz, rock ou formas híbridas com ela, deve ser rejeitado. Então, aquilo que o manual da igreja traz, Tarcísio, responde à tua questão. A minha resposta concorda com aquilo que o manual da igreja diz. E eu vou novamente tocar nesse assunto. Para o nosso cérebro, a música não importa só a melodia, ou seja, não importa só a letra, ou então não importa só a melodia. As duas coisas são importantes. São importantes, certo? Eu disse no princípio que a letra é mais importante em função daquilo, né, que a música traz para mim. Mas o instrumental também é importante. Então, o manual da igreja está a dizer que toda música que compartilha as questões relacionadas ao estilo jazz, rock e outros estilos híbridos deve ser rejeitada. Então, se a música fala de Jesus, fala de Deus, mas é uma música basicamente estilo rock, que são, infelizmente, as músicas gospel de agora, são todas músicas com estilo rock a falar de Deus, essas músicas nós somos aconselhados ao cristão não ouvir. Vamos lá com passos a passo. Então, notamos que existem músicas que realmente falam de Deus, mas infelizmente os seus ritmos, as suas melodias, aquilo que toca nas emoções, são Justamente. coisas mundanas, os instrumentos. Justamente. São de ritmos mundanos. Justamente. Essas músicas não são aconselháveis em ouvir. Essas músicas devem são ser tais rejeitadas. famosas músicas gospels que ouvimos muito por aí. Sim, a maior parte da música gospel, nem toda, né? Devemos deixar aqui claro, nem toda, mas a maior parte da música gospel está a ser basicamente, vamos assim dizer, rock gospel, ok?
tá a ser rock gospel. Por quê? Porque elas às vezes até eu gosto, às vezes estou a ouvir uma música, ela começa com uma melodia bonita, mas de repente a música tem um elemento que nós os músicos chamamos de ponte. De repente a música, olha, a Ux, batida começa, começou estragou bem, mas termina muito mal. bem. Começa bem, Mas termina mal. termina mal. Então É. nós É complicado ouvir esse tipo de música. realmente é É complicado. melhor abandonar. Ou É também, olha, melhor falando disso, evitar. eu tenho um novo tempo em casa, né? Eu não gostaria de falar o nome da autora, mas eu vejo lá músicas muito boas. Eu Certo, vejo cantoras que cantam músicas muito baixinhos, músicas muito solene, posso assim dizer. certo. E certa vez eu tive curiosidade em ir na YouTube pesquisar mais sobre a música daquela autora. E quando eu entrei lá, vi outras músicas que não se deveria, ou seja, músicas com ritmos que não são agradáveis a Deus. Certo. E eu fiquei assim a pensar, eu fiquei tão feliz, né? Tão contente com o estilo de música que eu ouvi enquanto ela era apresentada num programa. Mas depois acabei vendo outras músicas que realmente não são. São essas pessoas que fazem mistura de músicas, né? Mas eu gostaria de Infelizmente. fazer uma pergunta. Uma pergunta que eu acho muito importante. As músicas do tempo bíblico, tempos lá de Jesus, os discípulos, são muito diferentes com as músicas atuais. Sim, Tudo porque também, tudo porque também somos geração Z, né? Precisamos dizer, somos as últimas gerações e o mundo já não é o mesmo. certo. Será que ainda podemos atualmente adotar uma música do estilo antigo, daqueles estilos do tempo dos discípulos, tempo de 2000 anos atrás, podemos assim dizer? Pode ser enquadrado atualmente na igreja? Isso não vai dificultar aquilo que, que é a adoração a Deus atualmente? Bem, nós devemos levar em consideração que o povo de Israel, as suas músicas eram muito alegres, eram músicas muito animadas, né? Eles também tinham músicas muito animadas, muito alegres. E o Espírito de Profecia mesmo também nos aconselha as nossas músicas não serem como se estivéssemos num cortejo fúnebre, vamos assim dizer, mas devem ser alegres e ao mesmo tempo reverentes. Essas devem ser as nossas músicas. Agora, pegando numa música daquele tempo, Há 2000 anos atrás, eu 2000 anos penso. atrás, e trazê-la Atualmente, atualmente, nós exigirmos isso na igreja. fazer uma exigência à Fazer uma igreja igreja. que tem que ser daquele jeito. Será Bem, que vamos olha, chocar, né? a questão da música é algo muito, eu vou dizer assim, é pisar em ovos, é, nós estamos a mexer com algo, né? Com algo que temos ali pessoas que também têm a sua forma de ver, até, ou seja, eles durante a semana ouvem um estilo de música, um determinado estilo de música, as pessoas criam um gosto por aquilo. Então, exigir, na verdade, não pode ser a nossa tarefa. Nós simplesmente devemos procurar trazer princípios, né, para embasar aquilo que é a verdadeira adoração a Deus, ou seja, a música que agrada a Deus, Adeus. certo? Pois, em outras palavras, nós conseguimos notar, nosso querido ouvinte, que a música é dirigida a Deus. Toda música, todo louvor em que é entoada nas igrejas, não são para as pessoas que lá se encontram, Justamente. né? São músicas para, né, feitas e dirigidas para a adoração ao nosso Deus. Então nós não podemos, só porque os irmãos não vão gostar, né? Procuramos também tocar apenas músicas, procuramos cantar músicas que têm muitos ritmos, muita animação.
Porque, desde já, me apegando ainda mesmo nisso que eu estou aqui a falar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Música muito ritmizada, né? Que tem muito ritmo, né? Que é muito animada. Pode ser, podemos considerar música irreverente? É assim, a música ela precisa mesmo ser animada, na verdade. Olhando para aquilo que Ellen White nos aconselha, né? Ela diz que as nossas músicas devem ser alegres, mas ao mesmo tempo reverentes. Uhum. Agora, quando a música é muito ritmizada, ou seja, tem um ritmo muito acentuado, né? O ritmo é acentuado demais, ali já é que é perigoso. Não, É que até, nós, olha, não tô aqui a me referir, né? Apenas em músicas muito ritmizadas. Além de ter muito ritmo, o que eu gostaria que tocasses mais nas músicas animadas. Agora existem músicas que têm muitos, posso dizer, muitas brincadeiras dentro dela. Acho que é para animar a música, para embelezar mais a música. A pessoa às vezes não gostaria de fazer aqui, de experimentar como é que elas fazem, mas acho que estás a vivenciar músicas que são muito animadas, com instrumentos da boca, assim por ali vai. ok, Essas músicas embelezadas, pode ok. ser considerada uma música irreverente? Bem, por exemplo, a música O Pai Abraão tem muitos filhos tem. Isso é uma música animada, Animada, certo? ok? Isso é uma música animada. Essa música animada, ela tem o seu lugar, ela deve ter o seu lugar na igreja. Por exemplo, se nós estivermos numa atividade no período da tarde na igreja, ou então se nós estivermos num acampamento, nós podemos cantar essa música normalmente. Agora, se eu no culto, já, se for já no culto, no momento do culto solene mesmo, trazer essas músicas assim, muito animadas, que fazem a pessoa ter aquela tendência de dançar, aí já é que não devem ser trazidas no momento do culto solene. Elas não podem ser trazidas. Ou seja, na hora do culto mesmo a Deus, na igreja, vamos assim dizer, nós somos adventistas no sábado, pela manhã, essas músicas não são aconselháveis. Por quê? Porque elas têm aquela tendência mesmo de levar a pessoa a mexer o corpo, a dançar. Agora, se eu estiver num acampamento, se eu estiver numa atividade, eh, prontos, que não estamos a falar do culto, mas numa outra atividade religiosa, ali essa música tem o seu Em seu lugar, lugar, ok. justamente. Mas existe uma base bíblica em que podemos podemos nos sustentar e rejeitar ou não uma música? Eu não trouxe aqui o texto que fala sobre Miriam. Miriam, quando viu que o povo de Deus ou Davi havia vencido, eu não sei bem o episódio, ela pega num tamborim e começa a cantar, né, uma música animada e todas as mulheres seguem cantando aquela música com ela também, ok? Era uma música animada, estava a ser cantada com tambor, né? E pandeiro, nesse caso, e estava a ser cantada por uma mulher do povo de Deus, que era considerada também uma das Uma grandes, profetiza uma também. profetisa, certo? Uma profetisa. Ali nós vimos Miriam, é uma música, está a falar de vitória e está a ser cantada com um instrumento que é o tambor. Agora imagina essa música dentro do santuário de Deus. Essa música seria rejeitada. Mas como essa música estava a ser cantada fora, né? Elas estavam num determinado lugar e cantando essa música foi aceita normalmente. Então, essas são as nossas, podemos assim considerar, essas são as bases que nós temos. Fora do santuário, existem músicas que podem. Agora, dentro do santuário, essa música que tem lugar fora, dentro já não terá o seu lugar. Porque dentro do santuário, nós estamos a falar do lugar onde se encontra a presença de Deus. Ali a solenidade é É diferente diferente. e já nos pede
uma adoração diferente. Eu gostaria de levar ao pensamento dos nossos internautas o livro de Segunda Crônicas, que foi a orientação que Deus deu a Davi quanto à adoração diante da arca, vamos assim dizer. Segunda Crônicas, capítulo 29, nos seus versos 25. Sim. Diz assim: Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Quer dizer, o que Deus determina para a sua adoração tem dois elementos aqui. Primeiro, não é todos os instrumentos musicais, são apenas três. E segundo, os que devem fazer, prestar culto ao Senhor com estes instrumentos devem ser pessoas consagradas para tal. Nós ali vemos os levitas. Este mandado veio do Senhor. E veio justamente naquele episódio que Davi pegou todo o povo com todo tipo de instrumento musical e foram adorar a Deus. E foi naquele momento em que nós vimos usar a arca tropeçou, tentou segurar, Deus o fulminou, né? Hum. Foi depois daquele episódio que Deus levantou dos profetas. Deus levantou o profeta Gad e o profeta Natã para orientarem a Davi, dizendo: Davi, não é todo tipo de instrumento, são apenas três, e não é todo o povo a tocar, são apenas os levitas. E também não vão tocar todos os instrumentos, vão tocar apenas três Uhum. instrumentos que nós aqui encontramos. Certo. Irmão Delton, atualmente não, não temos apenas notado músicas com muito ritmo, músicas com, com, com misturas, né? Com músicas que são para louvar a Deus, mas misturadas com melodias e ritmos mundanos. Mas também temos notado até mesmo músicas que são ideais, mas muito barulhentas. Existe música que tem muito barulho. Ou seja, a coluna, o volume do som está mais alto que a letra, Que é a voz do que a músico. voz do músico. Como é que você considera esse tipo de música dentro das nossas igrejas? Precisamos melhorar mais ou é mesmo assim conforme funciona? Precisamos melhorar. Por quê? Porque eh, na estrutura da música, fez um estudo, concluiu-se que a melodia ela apela à parte espiritual do homem, a harmonia apela à parte racional e o ritmo à parte corporal. E a letra? A melodia tem a ver com a letra da música. Ok. Sim, a letra da música é a melodia. Por isso é que eu disse que no princípio que a melodia é mais importante. Então, se a letra da música eu não entendo bem, que é a parte que vai falar a minha parte espiritual, porque é a parte melódica da música, eu estou a ouvir mais a parte da harmonia ou então a parte do ritmo, infelizmente essa música está deturpada. E é mesmo esse jogo que Satanás tem feito nas músicas. Se eu mudo essa estrutura da música, se eu coloco em primeiro lugar, por exemplo, o ritmo, depois a harmonia e só no final coloco a melodia, que as pessoas não estão a conseguir ouvir em condições, então eu acabo estragando a estrutura da música. Onde, em vez da pessoa ouvir o que a melodia da música está a falar e refletir nela e agregar alguma coisa espiritual na sua vida, infelizmente a pessoa vai ficar fazendo isso. Por quê? Porque o que está acima nessa música é a parte rítmica. E ritmo o quê? Ritmo sincopado. Pois, então, essas músicas, infelizmente, nós devemos procurar revermos, né, as músicas que temos ouvido dentro das nossas igrejas e procurar ouvir músicas verdadeiramente onde se respeita essa estrutura da música. A melodia está acima,
depois a harmonia e só no final o ritmo. Amém. Afinal de contas, se Deus estivesse hoje nas nossas igrejas, Ele aceitaria o tipo de música que temos entoado na igreja? Para Ele? Bem, existe algo que nós precisamos Ou deixar claro. gostaria de voltar a repetir. Sim, Se Jesus estivesse hoje na nossa igreja, ok? Ele aprovaria, do teu ponto de vista, Ele aprovaria o tipo de música que nós levamos para Ele? Bem, eu vou dizer que em alguns momentos ele sairia triste do nosso culto. Por quê? Porque existem sábados onde nós até cantamos, mas infelizmente aquele louvor não é aceito. Por quê? Por conta daqueles elementos que eu aqui acabei de falar. Mas nós ainda temos cantado, por exemplo, as músicas do Inário e também tem havido boas composições que alguns músicos têm feito, ok? Mas nos nossos dias hoje é verdade que a maior parte das músicas que nós estamos a cantar hoje nas nossas igrejas, elas são muito rock gospel. E isso é extremamente perigoso, extremamente perigoso. Então eu diria que eh, muitas vezes Jesus sairia mesmo triste da igreja. Yeah, Jesus sairia triste da igreja. E isso é muito, mas muito triste. Isso é muito triste, realmente. E você, meu querido irmão, meu querido amigo, o que é que você pensa da música? Deixa a sua opinião nos comentários, porque valerá muito a pena os irmãos entenderem aquilo que você também pensa da música. Porque afinal de contas, nem toda música que se diz ser gospel agrada a Deus. Será que podemos ouvir qualquer tipo de música na igreja? Será que podemos fazer mistura, músicas, né, seculares e músicas seculares, músicas sacras e ao mesmo tempo músicas mundanas dentro da igreja? O que é que você tem visto atualmente sobre músicas nas nossas igrejas? Queremos saber a sua opinião. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar este vídeo com os seus amigos e também de deixar o seu like. Que Deus nos abençoe e voltaremos nas próximas oportunidades. Eu vos garanto que trarei sempre no canal os melhores e os melhores convidados. Muito obrigado, meu querido Muito amigo. obrigado. Que Deus te abençoe e abençoe fortemente a sua família. Amém. Obrigado igualmente. E para terminar, eu gostaria que dês um apelo, né, aos nossos queridos ouvintes. Bem, a princípio eu gostaria de deixar claro que a música sacra não se deve ouvir dentro da igreja. Dentro da igreja mesmo só. Perdão, a música secular não se pode ouvir dentro da igreja. Dentro da igreja mesmo só a música sacra. Agora, em casa é que nós podemos, é que talvez você pode ouvir música secular. E o apelo que eu deixo aos nossos internautas é que procurem abandonar o, o hábito de ouvir as músicas seculares, ou então, perdão, as músicas mundanas, ou então as músicas gospel, né? Vamos assim dizer. Por quê? Porque o gospel hoje está muito ligado ao rock. E procure ter o hábito de ouvir música sacra, especialmente as músicas dos inários ou a música de inário. Esse é o apelo que eu gostaria de deixar a todos. Muito obrigado.